Salve, salve, muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola que já está começando aqui na RIC TV Record. Que semana agitada no futebol catarinense, teve vitória da Chape e tropeço do Leão na Série A, mudança de técnico do Figueirense e os jogos da noite de ontem pela Série B. A caminhada do Jack na Terceirona Nacional, tem a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, tem lutador de MMA do Avaí, com um duelo marcado lá na Rússia, isso mesmo. E claro, nosso time completo de comentaristas que só a RIC TV Record tem. O Clube da Bola tá só começando. Para participar do programa é muito fácil. Manda um e-mail pra gente, clubedabola@ricssc.com.br ou se preferir pelo facebook.com/Clube da Bola RIC. Mande o seu comentário, a sua pergunta pro Fábio, pro Badá, pro Juca, sua foto pra gente mostrar aqui no programa. A galera mandou várias durante a semana, vamos conferir? Pode botar na tela pra gente aí, diretor. Tá aí a primeira foto, essa aí é o Avaí Eterna Paixão. Galera que se junta aí, faz um trabalho social muito legal e defende as cores do Leão. Que legal, que massa. É uma parte aí do grupo aí, tem muito mais gente envolvida, o Fábio vai contar pra gente depois. Giovana e sua mãe Jones, lá na Arena Condá, as duas de bonezinho da Chapecoense e capa de chuva, com certeza esse jogo foi na época da chuva. Cauana Paulina Costa. A Cauana já mandou outro dia foto pra gente, ela é toda... pausa bem, vai ali pra câmera, bate aquela selfie também na arena. Isso é a galera do Largados Futebol, galera que bate uma bola aí na sexta-feira à noite. Bonito uniforme, hein, da galera do Largados, que massa. Vamos lá, tem mais foto aí? Vamos ver se a galera mandou mais foto pra gente. Nádia de Oliveira e a turma do Passa 20, lá na Ressacada, nos arredores da Ressacada, a galera havaiana, tem criança. E ela botou assim, é a mulherada no futebol, mancha. Isso aí são os primos, Yuri e Nicole. Tudo indica na Arena Condá, né? O degrauzinho verde ali no fundo, a Arena Condá, torcedores da Chape. E sou eu lá no fundo, né? Esse é o Ricardo Luz, o Dentinho, faz o personagem. E essa camisa aí do Ferroviário. A gente ficou na dúvida se era do Ercílio Luz. Quando ele mandou essa foto no meio da semana, eu perguntei pro Fábio. A gente ficou um pouco na dúvida, ele falou pra gente que legal. Dentinho aí, ligadão no Clube da Bola. E tem mais uma, eu acho. Vamos ver. Tem mais a última foto, a turma do Chopigueira. Galera também que torce pro Figueirense, está sempre no estádio Orlando Scarpelli, faz aquele esquenta antes de entrar, né? E depois vai lá curtir o Figueira. Que legal! Vamos começar com bola rolando, destacando a Série B. O Tigre recebeu o Guarani na noite de ontem, conseguiu vencer e somou 3 importantes pontos na competição. E deixou, por enquanto, a zona de rebaixamento da tabela. Vamos ver! Sedento por vitória e para sair da zona de rebaixamento, o Criciúma começou bem o jogo. E logo aos 2 minutos abriu o placar com Silvinho. O Guarani empatou com Evandro, deixando tudo igual. Depois começou a aparecer o nome do jogo, Lucão. Fez 2-1 para o Criciúma. O terceiro do Tigre veio com uma lambança do goleirão do Guarani. Bola recuada, tentou sair jogando, mas se complicou na marcação de Ricardinho. Foi travado por Lucão, 3-1 Criciúma. O Guarani até que assustou. Claudinho recebeu sozinho no meio da grande área e soltou a bomba, não deu para o goleiro Luiz. Mas o torcedor do Criciúma respirou aliviado. Tigre 3, Guarani 2, resultado final. Boa vitória do Tigre, o Tigre que andou frequentando aí a zona de rebaixamento, por enquanto deixou, né? É o 15º colocado, tem 8 pontos. Mesma situação do Figueirense, que também pela Série B entrou em campo na noite de ontem. Foi até Curitiba e perdeu para o Paraná. A partida marcou também a estreia de Marcelo Cabo no comando alvinegro. Vamos ver? O gol do Paraná foi marcado no segundo tempo. Felipe Alves de cabeça. De cabeça, mais uma vez, mostrando a fragilidade do sistema de defesa do Figueira. 1-0 para o Paraná, resultado final. O Figueirense não vence há 6 jogos na Série B do Brasileiro. Fiz questão de vir ao jogo para poder conhecer melhor o grupo, né, ver o grupo de perto. E a equipe oscilou, né? A equipe teve momentos bons no jogo e depois oscilou. Fizemos até um primeiro tempo equilibrado.
Claro que a marcação-pressão do Paraná nós sentimos um pouco, eles estavam induzidos a gente jogar pelo lado e fazendo a pressão, e a gente não estava conseguindo quebrar a linha deles. Então, no intervalo eu consegui dar uma corrigida, mas infelizmente tomamos um gol logo aos 3 minutos e destabilizou um pouquinho, até a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo, houve a supremacia do Paraná. E eu acho que nos últimos 20, 25 minutos a gente jogou bem, a gente teve a posse, a gente propôs, mas não tivemos contundência no último terço do campo. Legal, Marcelo Cabo chegou, foi direto para Curitiba, foi para o banco de reservas, comandou o time, deu entrevista no final. Achei legal a atitude dele. Tem muito técnico que chega, não, prefiro antes conhecer o grupo, me familiarizar com o ambiente, com o elenco. Não, ele chegou e foi para o jogo, não deu certo, acabou sendo derrotado, observou bem na entrevista coletiva que faltou algo no Figueira, mas eu vou deixar isso pro Fábio Machado, que já está aqui, já está nos estúdios. Fábio, boa tarde, comenta um pouquinho pra gente aí desse Paraná 1, Figueirense 0 e a chegada do Marcelo Cabo. Falei legal ali, Fábio? Falei legal, é isso? Falou legal. Bom, Mancha, primeiro boa tarde aos amigos do Clube da Bola, aos telespectadores, aliás, muito legal, né? Vai passando aí o programa, durante a semana a gente recebe muitas mensagens, obrigado pelo carinho. Sobre o jogo de ontem, 2 constatações. A primeira, claro que Marcelo Cabo não tem culpa de nada. Chegou ontem, pegou o barco andando, né, como se diz, não se omitiu, e você falou corretamente, tem treinador que dá uma refugada, não, vou pro jogo, foi pro jogo e um abraço. Claro, primeira constatação, ele não tem culpa de nada. Agora a segunda constatação, vai ter trabalho Marcelo Cabo para arrumar essa equipe do Figueirense. Ontem, o 4º jogo seguido, o Figueirense toma um gol de cabeça com um detalhe. Nos quatro jogos, contra o Criciúma, contra o Inter, contra o ABC e ontem, nessa sequência, os 4 gols de cabeça, praticamente o cabeceador teve que se abaixar para cabecear, não teve marcação. E o Figueirense tá pecando, além de tudo, muito Armandinho em campo. Muito jogador armando, muito jogador fazendo aquele, como é que chama isso? Um leque-leque, tic-tac, sei lá. Não acontece, falta objetividade, falta colocar essa bola para dentro. Muito Armandinho, sabe? Jogador baixinho, trabalha com a bola, faz aquele trabalho de formiguinha, tipo o Zinho na Copa de 94, mas está faltando definição, está faltando colocar isso para dentro. E um assunto que eu quero levantar, Mancha, podemos discutir agora ou no decorrer do programa, é a questão do planejamento. Nós temos que levantar isso. O torcedor do Figueirense quer saber e está indignado. Pereirinha 1. Veja bem, nós estamos na metade do ano, uma troca de diretor de futebol, Sim. 3 treinadores e mais de 40 contratações, e o Figueirense não tem uma forma de jogar, não tem uma forma de atuar. Tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Série A. Chapecoense entra em campo amanhã, mas a gente vai entrar em contato agora com o Badala, no oeste do estado, para falar desse reencontro com a vitória do Verdão. Chapecoense passou pelo Vasco no meio da semana, era isso que o torcedor queria, era isso que o clube queria, reencontrar essa vitória. Segue no G4, né, Badá? Boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde, grande abraço a todos ligados no Clube da Bola. É verdade, uma vitória importante quarta-feira aqui em Chapecó contra o Vasco da Gama. O Chapecoense vinha de 2 derrotas seguidas, não estava atravessando um bom momento, mas conseguiu a recuperação diante do seu torcedor, diante de um Vasco da Gama que veio jogar aqui sem nenhum atacante de ofício, realmente aquele atacante, né? Tipo Luiz Fabiano, só joga em casa, não viajou. Então o Vasco da Gama veio para empatar, veio para segurar o resultado, admitido pelo próprio treinador Milton Mendes, que o principal objetivo era não tomar gol. E no primeiro tempo o jogo foi mais equilibrado, terminou no empate pelo placar de 1-1, né, com não muitas opções ofensivas. E no segundo tempo é que a Chapecoense aí sim foi bem superior, o Martin Silva foi o principal jogador do Vasco no segundo tempo, e aí num golaço do Arthur Caíque a Chapecoense acabou encontrando a vitória. Uma quarta-feira, horário de baile, de boate, 15 para as 10 da noite, uma quarta-feira fria, mais de 10 mil torcedores estiveram presentes aí na Arena Condá. A gente está vendo alguns lances aí, não foram muitos no primeiro tempo. Aí está o gol do Andrei Giroto, cobrança perfeita de escanteio do Seiras, e o Andrei Giroto desviou de cabeça para fazer 1-0. E aí o Vasco, depois de estar atrás do marcador, saiu um pouquinho mais para o ataque, aí teve esta conclusão com o Douglas, na cobrança de escanteio do Nenê, o Jean acabou de cabeça empatando o jogo. Esse aí foi o resultado do primeiro tempo. Aí no segundo tempo não, segundo tempo só deu o Chapecoense, o Martin Silva aí a gente está vendo os lances, teve muito trabalho, e a gente notava que a qualquer momento poderia sair o gol da vitória da Chapecoense. Por que o gol da vitória? Porque o Vasco não veio preparado para, se estivesse atrás do marcador, e buscar o resultado. E aí o Arthur Caíque acertou esse baita chute aí do meio da rua, a bola foi na trave, acabou
entrando, um golaço do Arthur Kaique, que inclusive no dia seguinte estava de aniversário e acabou marcando o gol da vitória. Então mais 3 pontos importantes somados dentro de casa e a permanência no G4. E amanhã tem Botafogo, 4 horas da tarde aqui na Arena Condá. Márcio Badá já volta para falar mais da Chapecoense. Fazer o seguinte, continuamos na Série A, mas o nosso outro representante tropeçou, perdeu. Atlético Goianiense e Avaí. Ouvi relatos, acompanhei o jogo de longe, né? Foi lá em Goiás. Que não foi uma boa apresentação do Leão, não. Fábio Machado, fala pra gente. É verdade, Mancha, foi uma apresentação horrorosa da equipe do Avaí. O próprio Marquinhos Santos ontem, em entrevista, foi muito preciso ao afirmar que o Avaí não jogou nada e não merecia outro resultado. E para piorar, não é para piorar, né? Mas o torcedor do Avaí chegou nesse jogo contra o Atlético Goianiense com uma esperança, porque o Avaí tinha atuado bem contra o Atlético Mineiro, perdeu, é bem verdade, e tinha atuado bem contra a equipe do Flamengo. Estava faltando a definição, ou seja, aquela posse de bola, né, que você trabalha mais a posse de bola, converter isso em finalizações, converter em gols. E aí foi uma decepção. A defesa do Avaí cometeu todos os erros possíveis. No primeiro gol ali, uma avenida pelo lado direito, aliás foi o Capa, né? Não estava bem nesse jogo. No segundo gol do Atlético Goianiense, uma penalidade infantil do Leandro Silva. Jamais no cruzamento, você marcando um atacante por trás, você vai fazer a carga. É claro que o juiz vai marcar penalidade. E no terceiro gol, o Capa perdeu uma bola no ataque, tomou dois dribles. O Betão, né? Sempre muito forte, sempre muito regular, tomou um drible da vaca lá, um meia-lua. O Gustavo, zagueiro, todo duro, estava com o braço para trás, colocou o braço para frente, colocou a mão na bola, foi pênalti sim, não adianta o torcedor do Avaí reclamar, e aí uma derrota justa. O que é pior? No campeonato do Avaí, o que é pior? Junto com o adversário que vai brigar contra o rebaixamento contra o Avaí. Então você não pode tropeçar diante de adversários como esse. E aí, claro, traz toda a carga, traz toda a necessidade de buscar um ponto hoje contra o Vasco da Gama, que é um jogo extremamente difícil e complicado. Mas não jogou bem e foi assumido. O próprio Claudinei deu uma entrevista seguinte: 9 jogadores podem carregar 2, dizendo que às vezes 2 jogadores não estão no dia. Mas aí ele falou o seguinte: agora 6 não podem carregar 5. Então ele deu um recado muito direto, faltou concentração e teve jogador que não entrou na partida. Olha, já que a gente falou também do Figueirense nesse início de programa, o Cleiton preparou pra gente uma matéria que conta a semana do Figueirense. Estou mudando aqui um pouco o cronograma aqui do programa, o roteiro. O programa ao vivo é assim, pessoal. Pedi pro pessoal lá em cima na produção deixar na ponta da agulha a semana do Figueirense, mas antes eu tenho uma pergunta pro Fábio em relação ao Avaí. Dessa última leva aí de contratações, Williams, Pedro Castro e Juan. Como é que você viu esses 3? O Juan tá fazendo até gol, né? O Juan é o diferencial. O Juan foi a grande contratação. Em Série A você tem que contratar jogador para chegar e jogar. Você não pode apenas aumentar o elenco, trazer jogador que já tem no seu grupo. Então Pedro Castro, com todo respeito, pode daqui para frente desencantar. O Avaí tem jogador igual. O Williams, atacante, o Avaí tem jogador igual. Juan não. Juan foi o diferencial e o torcedor do Avaí torce para que o Maicon e o Joel possam ser também jogadores diferenciados, ou seja, jogadores que com um nível, né, com Série A, né, que tem o DNA de Série A e possam realmente modificar alguma coisa para o Avaí. Então, tirando o Juan, que entrou bem, o Joel e o Maicon, os outros já tinham aqui. Você falou no Maicon e no Joel, já a gente vai mostrar o Joel já vestido com a camisa do Avaí, já declarando aí que veio para somar e tal. Onde é que eles vão jogar? Muita gente tem me perguntado se o Maicon vai jogar no meio-campo ou na direita. Ele tá treinando, né? E o Joel, claro, chegou ontem, ainda vai passar por uma semana de adaptação. Olha, o Joel é um atacante de área, um atacante definidor, sabe fazer gols, sabe finalizar. É aquele jogador que não precisa de muito espaço para colocar a bola para dentro. Ele tem essa característica. Então vai jogar lá, né? O Rômulo talvez saindo um pouco mais, flutuando um pouco mais. Eu já fiz uma postagem, já escrevi no Jornal Notícias do Dia, na minha coluna, e deu uma boa repercussão, que eu gostaria de ver o Maicon não na lateral direita. Eu gostaria de ver o Maicon fazendo um trabalho de ala, ali flutuando no meio, chegando na frente, com capacidade de definição. Eu acho que é uma contratação muito boa para estar restrito apenas na lateral direita, em que pese hoje o lateral direito não cumprir somente essa função, né? Ele vai e volta. Acho que o Leandro Silva pode ficar naquele setor ali, assim como o Juan liberou o Capa
para dar a passagem, acho que o Maicon pode liberar, depois atuando ali no lado direito no meio de campo, pode liberar o Leandro. Ou seja, o Avaí passa a ter 4 opções de jogadores que chegam na área. Agora é evidente que tem que ver a questão física. Agora, essa passagem de lateral para o meio de campo é algo muito comum no futebol. O Leandro, Júnior, o Paulo César Baia, se nós pegar a lista aqui, nós vamos muito, né? O Felipe... muitos jogadores que têm muita habilidade pelo lado direito, eles conseguem fazer essa transição. O Leonardo faz essa transição pelo lado para o meio sem problema algum. E eu gostaria de ver o Maicon atuando ali, no meio de campo do Avaí. A gente está vendo ali, ao lado ali do Fábio, algumas ceninhas já do Avaí treinando lá em Goiânia. Acabou o jogo em Goiânia, ele treinou 2 dias no CT do Anhanguera, eu acho, Anhanguera, né? Isso, Anhanguera. Do Anhanguera, a língua enrolou aqui. Que é o CT do Goiás. Treinou lá antes de partiu ontem para o Rio de Janeiro, o jogo é hoje contra o Vasco. Eu falei que o Cleiton preparou pra gente uma matéria, a gente já viu ali o Cabo dando entrevista, já vimos a derrota do Figueira, o Cabo se explicando. O Cleiton preparou pra gente uma matéria sobre essa semana do Figueirense, que começou no dia 12, segunda-feira, aniversário, 96 anos do clube. Depois teve post polêmico na internet, teve a derrota pro Criciúma no clássico catarinense, o empate pro Criciúma 2-2 no clássico catarinense. Da Série B do Campeonato Brasileiro, troca de técnico e culminou com a derrota ontem para o Paraná. Uma semana agitada. Conta pra gente, Cleiton. O que o Figueirense viveu em uma semana foi o suficiente para ter assunto durante o ano todo. Troca de farpas e desabafo na rede social. A chuva foi embora, mas tempo por aqui está carregado. Um temporal de polêmicas. Deixar muito claro que não é pela opção do treinador de ficar no banco. Se vocês não sabem, sábado, fazia 90 dias que eu tinha feito a minha cirurgia também. Eu não permito que se use em redes sociais. Marquinhos foi afastado pela diretoria. A atitude dividiu opiniões. Um jogador que mostrou qualidade, Série A, Série B, foi um líder, é um jogador que eu sempre... admirei ele porque é um jogador que ali atrás comanda muito bem e faz muito gol de cabeça. Faltou respeito por parte dele diante da instituição, né? Então eu acho que a diretoria acabou tomando a posição correta em relação ao Marquinhos. Goiânia, é claro, teve o direito de resposta. Ele tem todo o direito de falar, isso aí é normal. Só não teve o direito de permanecer mais tempo no comando do time. O 2-2 contra o Criciúma pôs fim em mais uma era do treinador no Scarpelli. Uma rodada que também derrubou o Léo Condé do CRB e Julinho Camargo do Boa. E esta terceira passagem de Márcio Goiano no comando do time não foi nada boa. Em 21 jogos foram 4 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. A diretoria ficou calada e trabalhou em silêncio para contratar um novo profissional. O escolhido para falar do momento ruim foi o jovem Luigi. Mas na verdade nada esconde essa minha timidez, eu carrego comigo. Não esconde mesmo, mas o futebol do garoto não tem nada de tímido. Ou alguém duvida? Na verdade é meu jeito assim um pouco tímido, mas aos pouquinhos eu vou me acostumando. Sobre o novo técnico, muitos nomes foram sondados, até surgir o do Marcelo Cabo. Fernando Diniz, Rogério Micali e Sérgio Soares também citados. Até o do Argel Fux. Maluco, nem pensar, Argel, manda embora, Argel. Largou nós aqui na mão, aqui embora, às vezes aqui, ó, chega de Argel, pelo amor de Deus, tá doido, Argel. Argel, rasga minha carteirinha. Calma lá, meu querido, não será preciso rasgar a carteirinha, não. Nesta semana, o Figueira foi o centro das atenções. Sim, eu falei o Figueira porque essa aí, bastante conhecida dos florianopolitanos, chama atenção todo dia. Ela fica de pé com a ajuda de vários suportes de ferro. Já o time Figueira contratou um cabo para ficar de pé no Campeonato Brasileiro. E assim que eu tive o convite, eu aceitei de cara e eu me propus a fazer o jogo hoje, mesmo sem dar nenhum treinamento. Eu acho que o momento que o Figueirense tem é hora de botar a cara. Então é esse momento que eu tenho que abraçar o clube que me abraçou, colocar a cara. Eu analisei a equipe que a gente precisa de trabalho, a gente vai precisar trabalhar para que a gente possa fazer as correções necessárias. O Marcelo Cabo já conhece a estrutura do Figueirense, já sabe como é que funciona o Figueirense, então eu acho que isso aí vai facilitar o trabalho dele.
sabe? Os outros não conheciam ainda, né? O próprio Diniz, que é uma incógnita, né? Treinou bem o Audax e depois meio que sumiu, né? Treinando o time do Oeste. O Sérgio Soares recentemente deixou o Goiás, né? Depois de 2 ou 3 participações lá, 2 ou 3 rodadas. Então eu acho que foi acertada. Que o cabo seja resistente e que os jogadores não fiquem puxando de um lado para o outro, senão o cabo pode não resistir. Tá aí. Que semana agitada no Scarpelli, hein, Fábio? Começou com o aniversário, corte do bolo, hasteamento das bandeiras, teve missa, mas depois dos posts até a sexta-feira pela manhã, que semana agitada. É uma semana muito agitada no Figueirense, uma semana muito agitada no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense que, aliás, costuma ser o oposto, né? Geralmente o Figueirense é muito estável, geralmente existe ali um planejamento a médio, longo prazo. Não está acontecendo nesse ano, como eu falei no meu comentário inicial. E aí a bola não entra, pressão, muda-se, faz correção de rota, a convicção é jogada para o lado e é isso que está ocorrendo no Scarpelão. Legal, vamos para Joinville falar de Série C. Juca Miguel esteve em Tombos na última semana, acompanhou o empate do Jack diante da Tombense, mas a Série C não para, já tem mais novidade por aí. Boa tarde, Juca. Trouxe algum souvenir lá de Minas Gerais? Uma ótima tarde para você, Mancha, o nosso Fábio Machado, também o Badá lá no Oeste. O souvenir foi a distância, cara. Uma viagem, como eu disse até naquela brincadeira que eu fiz no sábado passado, que eu não tinha conhecido o fim do mundo, mas eu tinha conhecido Tombos. Olha, uma cidade com 6 mil habitantes, 9 mil se a gente contar e contabilizar ali a agricultura rural. Mas você vê, uma cidadezinha com 6 mil habitantes, os caras conseguem fazer um time com uma estrutura bem interessante, o Eduardo Duran comanda por ali, e o dilema por lá funciona assim. Só vou tentar resumir um pouquinho para as pessoas entenderem, porque muita gente, Mancha, quer saber como que uma cidade de 6 mil habitantes, que nem semáforo tem, que não tem asfalto, consegue fazer um time desse com um gramado, um tapete, não, tudo muito dentro dos conformes. É porque lá funciona assim. Os caras chegam, por exemplo, o Marrone, que já jogou no Avaí, pro Tauan, que já jogou no Avaí, inclusive jogaram pela equipe do Tombense, e o discurso é esse. Se destacar na Série C, vai pra Série A ou pra Série B. O Pedro Castro é exemplo disso. Fez 2, 3 joguinhos bons, o Uran já foi lá e colocou ele no Avaí. E o Raul Cabral, que é técnico do Avaí, que fez aquele bom trabalho de base, iniciou aquele bom trabalho, depois veio o Claudinei de Oliveira, conseguiu o acesso da Série B para a Série A, é o técnico do Tombense, e por lá não tem pressão. O Raul vai trabalhando, vai tentando revelar jogadores, e é assim que faz a Tombense. Um modelo de gestão um pouco diferente, mas que mostra que é possível sim fazer dinheiro e os clubes não precisam ficar tão endividados. Me assusta quando eu escuto o Fábio Machado falar que o Figueirense já fez 40 contratações na temporada. O Joinville, quando caiu da A para B e da B para C, tinha feito mais de 35 contratações. Eu acho que esse é o grande equívoco. Você vai contratando, as peças não rendem, aí você vai trazendo um medalhão aqui, o outro jogador ali, para tentar repor um erro de planejamento, essa constante troca de técnicos, e o Joinville é prova disso, com 2 rebaixamentos subsequentes. Falando um pouquinho do jogo, Mancha e amigos, um grande abraço pro Fábio aí, que já divide a tela comigo. Um jogo bem interessante. O Joinville não iniciou bem, uma viagem desgastante. O Joinville, Mancha, não tinha R$2.000 para que os atletas ficassem uma noite a mais. Os caras acham que futebol às vezes é muita manha, é muito draminha, mas assim, gente, eu fiz o mesmo trajeto que o Joinville e até quinta-feira estava moído, cansado, porque é uma viagem muito desgastante. Aí se imagina, o Joinville chega às 10 da noite e ao meio-dia do outro dia já inicia a preparação para o confronto como foi. Primeiro tempo, Tombense passeou, fez 1-0, poderia ter feito 2 ou até 3. O Danley, zagueiro, tirou uma bola em cima da linha. Aí no segundo tempo o Fabinho conseguiu. Mudou aquele esquema que vai mudar para o jogo de amanhã contra o São Bento aqui na Arena às 15 horas. O Fabinho sai do 4-2-3-1. Porque para você jogar nesse 4-2-3-1, Mancha, Fábio e Badá, você tem que ter 2 jogadores abertos que funcionem. Na esquerda não estava bem, à direita tentou Thiago Alagoano, tentou Bruno Rodrigues, tentou o Breno, não funcionou. Então amanhã o Fabinho muda o seu esquema, vai para um 3-5-2, 3 zagueiros, aí sim libera os 2 pontas e vai jogar com 2 atacantes de ofício. A gente percebe nessas imagens aí, o Joinville melhorou demais no segundo tempo. Quando era melhor na partida, acabou sofrendo um gol de empate em cobrança de escanteio. Aí depois disso foi melhor, sufocou. No último lance conseguiu o gol de empate com o Renan Teixeira, mas
melhorou bem. O Fabinho gostou demais do segundo tempo, gostou da postura do time, da forma de jogar, do modelo de jogo, transação pelos lados do campo, intensidade ofensiva, os meias pisando na área como tem que ser nesse chamado futebol moderno, e o Tricolor conseguiu o empate. Então amanhã, Mancha, contra o São Bento, o Joinville muda sua postura. 2 atacantes de área, Rafael Grampola e Ricardo Lobo, que veio do Brusque, o Eliomar também, que veio do Brusque, será o camisa 10 e terá aquela liberdade, né, Fábio, para flutuar no meio campo, mas tem que jogar um pouquinho mais de bola para vencer o São Bento. Joinville que tá fora de G4 há 2 rodadas. Mancha, fala, Fábio, fala. Só para dizer, o que salvou o Juca nessa viagem aí foi a paçoca, viu? Ele comeu mais de 60 pacotinhos de paçoca. Comprou na viagem, no caminho? Não, a família lá, a esposa, a filha, ó, leva na mala. Marmitinha. Dá-lhe paçoca. É, tem que ser, essa viagem longa aí. Voltar lá pra Joinville, fala, tem direito de resposta. Fala aí, Juca. Não, a paçoquinha, né? Paçoquinha, uma bananinha para não dar cãibra, né? Um amendoinzinho, uma amêndoa pro cara resistir bem aí o tranco, muita água, ar muito seco, mas a paçoquinha, Fábio Machado, fez toda a diferença. Legal, esse Brasil é muito grande mesmo, Série C, Série D, os times aí tem que pegar muita estrada. Vamos fazer o seguinte, vamos descer de Joinville para Itajaí. Marcelo Nunes está com a gente ao vivo lá de Itajaí para falar um pouquinho desse jogo do Brusque, né? Marcelo, que não falta é time para ele, é o Cambura, é o Marcílio Dias, tem o Bruscão também que jogou ontem, essa rodada um pouco adiantada aí da Série D, foi na sexta-feira, perdeu para o 15 de Piracicaba no interior paulista. Como é que foi o jogo aí? Fala pra gente, Marcelo, boa tarde. Mancha, boa tarde. E ainda tem por aqui também o Barroso, tem também o Barra, que é de Balneário Camboriú. O time está sobrando aqui na região de Itajaí, na região de Brusque. Falar desse jogo de ontem, o Brusque foi à cidade de Piracicaba, encarar o 15 de Piracicaba pelo Campeonato Brasileiro da Série D, acabou derrotado por 1-0. Mancha, eu imagino como um resultado normal, resultado esperado até, porque é um grupo muito equilibrado, esse grupo que o Brusque está no Campeonato Brasileiro da Série D. A gente sabe que o Brusque é uma equipe que fez um bom campeonato estadual, né, mas que foi totalmente desmanchado. Foi uma equipe que foi remontada às pressas pelo presidente Danilo Resini, por sua diretoria, para esse Campeonato Brasileiro da Série D. E mesmo assim está conseguindo se manter muito bem na briga por uma classificação na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Até falei no comentário passado, na semana passada, que o torcedor lá em Brusque não está sentindo falta do Ricardo Lobo, que foi para o Joinville, e também do Jonatas Belusso, craque do Campeonato Estadual, que foi para o Londrina. Porque tem uma dupla de ataque que tem feito bons papéis, aí, tem cumprido bons jogos, que é o Careca, que tem cabelo, e também o Wilson Júnior, esses atacantes da equipe do Brusque, que mantém o Brusque aí na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro. O Brusque agora joga em casa, no próximo fim de semana, e depende só de uma vitória, lógico, contra o Operário de Ponta Grossa, que hoje é o líder do grupo, para se garantir na próxima fase. Eu imagino que esse resultado de ontem, claro, foi um resultado normal. O torcedor, obviamente, que sempre quer vencer, sempre quer uma vitória, mas também, às vezes, o grupo é muito equilibrado, o futebol está muito nivelado, ainda mais uma competição como a Série D, né, Mancha, do Campeonato Brasileiro. Então, resultado aguardado, resultado esperado do Brusque, que agora depende ainda só de suas forças para seguir nessa escadinha do Campeonato Brasileiro, né? Série D, Série C, Série B, Série A, quem sabe? Esse caminho aí tá se aproximando para o Brusque. Por que não, né? Já tivemos 4, quase 5 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro em uma competição. Tivemos 4, né? Quase 5, porque o Criciúma estava na B na época. Quer falar, Fábio? Não, é o caminho, você falou isso aí mesmo, é o caminho. O Avaí disputou a Série C, o Figueirense disputou a Série C, passaram pela B, então não tem jeito. Se você quer almejar alguma coisa, quer ter uma equipe com mais visibilidade, você tem que passar por esse caminho. Não tem jeito, assim é o futebol. E isso demonstra até a organização, né? Acaba demonstrando o comprometimento das equipes em alcançar esse objetivo. Só rapidinho, sobre o Tombense, até o Juca falou da cidade, né? Trouxe o aspecto geográfico, mas é uma prova, né? Ali é um clube laboratório, né? A equipe do Tombense. Então ele poderia estar numa cidade de 6 mil habitantes, como poderia estar no Rio de Janeiro, né? A estrutura que o Eduardo Duran dá para a equipe independe de onde ele esteja, né? E, inclusive o Tombense já foi uma equipe irmã do Figueirense. Chegou uma fase, havia um casamento tão grande entre o Uran e, eu acho que era o Lodete, era o presidente Lodete, que os jogadores eram emprestados, ele era registrado pela Tombense, e aí a Tombense emprestava para a equipe do Figueirense. Legal. Fábio, a internet hoje está na vida das pessoas, aí não tem como negar, né? As redes sociais, no dia a dia. Nossa produção encontrou na internet um pedacinho de uma coletiva com o técnico dos Žalgiris, equipe de basquete da Lituânia. Por que eu estou falando isso? Porque
essa entrevista é muito legal, é só um pedacinho. O nome da fera é complicado, vou tentar aqui, é o Sarunas Jasikevičius. Jasikevičius. O J tem um izinho lá, tá certo, né? Jasikevičius. Isso, ele foi questionado por um repórter na coletiva por que de liberar um importante jogador antes das finais da competição. Os papais que estão nos assistindo e as mamães também, que no estúdio todo mundo é papai, vão entender logo as razões do técnico. Roda aí! Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime. Pusfinalis? O kam jisai yra svarbus? Kuriai? Tu matei kiek žiūrovų. Svarbu? Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį. Que legal. Olha, tá todo... O Fábio tá meio emocionado aqui no estúdio, hein, Fábio? É de emocionar ali, falando dos filhos, falando do pai e falando da importância. É claro que o esporte, a profissão é importante. Ó, o Juca batendo palma. Mas nascimento do filho, o Juca é papai também. Só o Badá, que o Badá não é papai, mas do resto da turma aqui, o Marcelo, muito novo, né? Ainda não é, e Badá também ainda não. É legal a entrevista. Só para fechar esse bloco aí com uma entrevista aí que foi interessante, é muita gente divulgando, compartilhando na internet, acabou chamando a atenção, chegou lá na minha timeline, no Facebook, eu fui dar uma olhadinha, gostei, tirei para mostrar para vocês aí de casa. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo, não sai daí que a gente já volta com o Emerson Luiz, mais Chapecoense, mais Avaí, mais Figueira, tem Marcílio Dias, tem o Cambura também hoje no programa, o Joinville, muita coisa legal, não sai daí.